E aqui estamos, palpites de quinta, dia 18/6. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Copa do Mundo, Grupo A. República Tcheca contra África do Sul. República Tcheca é terceiro e África do Sul, quarto. Nos últimos 5 jogos, a República Tcheca venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 8. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. E ambas marcam sim nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, a África do Sul empatou 3 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. E mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Grupo B, Suíça e Bósnia. Suíça é primeiro e Bósnia quarto. Nos últimos 5 jogos, a Suíça venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Menos de 4,5 cartões em 5 de 6. E ambas marcam sim em 6 de 7. Nos últimos 5 jogos, Bósnia empatou todos. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 6. E ambas marcam sim em 9 de 10. Palpite, Suíça vence. Ou então, Suíça vence, empate e anula. Canadá e Catar. Canadá é segundo e Catar terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Canadá venceu 1, empatou 4. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. E menos de 2 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Catar empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Menos de 2 gols e meio na partida em 5 de 6. E menos de 4,5 cartões nos últimos 7. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Grupo A, México e Coreia do Sul. México é primeiro e Coreia do Sul terceiro. Nos últimos 5 jogos, o México venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Ambas marcam não em 7 de 10 e menos de 4,5 cartões em 5 de 7. Nos últimos 5 jogos, a Coreia do Sul venceu 3 e perdeu 2. Ambas marcam não em 8 de 10. Menos de 4,5 cartões em 9 de 10. E menos de 10,5 escanteios em 5 de 6. Essas equipes se enfrentaram no ano passado e o jogo foi 2-2. Palpite, México vence, empate e anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. E aí, tá gostando do vídeo? Então não perde tempo e se inscreva. Inscrito de sininho ativado, não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre entre as 7 e as 8 horas. Agora é vídeo de Copa do Mundo, mas mais pra frente tem vídeo do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Campeonato Italiano, Espanhol, enfim, muito palpite pra você. Então se inscreve pra não perder. E para ajudar na recomendação do vídeo e do canal, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Campeonato Brasileiro Série B, Sport contra Atlético Goianiense. Sport é terceiro e Atlético Goianiense 13º. Nos últimos 5 jogos, o Sport venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols na partida no segundo tempo em 8 de 10. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. E mais de 4,5 cartões em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2 e empatou 3.
sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 5, menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Ambas marcam sim em 4 dos últimos 5 jogos, e menos de 4,5 cartões em 6 de 8. Na série de confrontos diretos, menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10, e menos de 4,5 cartões em 6 de 7. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato chileno, Universidad de Chile contra O'Higgins. Universidad é nono e O'Higgins 10º. Nos últimos 5 jogos, Universidad de Chile venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Jogando em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 5, e menos de 10,5 escanteios em 6 de 7. Nos últimos 5 jogos, O'Higgins venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 2 gols e meio na partida em 4 de 5. Ambas marcam sim em 4 de 5 e mais de 4,5 cartões em 6 de 8. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias da Universidad, 6-0 e 1-0. Palpite, casa vence, empate anula, ou dupla chance, casa vence, empate. Campeonato finlandês, 2ª divisão. Oulu contra Mariehamn. Oulu é segundo e Mariehamn 12º. Nos últimos 5 jogos, Oulu venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Jogando em casa, venceu 4 e perdeu 1. Menos de 2 gols e meio na partida em 5 de 6. Menos de 4,5 cartões em 4 de 5. E menos de 10,5 escanteios em 6 de 7. Nos últimos 5 jogos, Mariehamn empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 5, sem marcar gols nos últimos 4 e menos de 4,5 cartões em 8 de 10. Na série de confrontos diretos, menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6 e menos de 10,5 escanteios em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado com 2 vitórias de Mariehamn e uma de Oulu. 1-0, 1-0 e 2-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.